E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Rafael Bento com mais uma questão de matemática no Desenrola aí Professor. Continuamos com o assunto de trigonometria, tem um pessoal que está mandando aí, então desde já obrigado, pois estamos aqui graças a vocês. Então vamos lá desenrolar? A aluna enviou aqui pra gente, né, o que é que estava faltando. Nesta primeira, neste primeiro aqui, esse primeiro ângulo, ele se trata do seno, né? A razão seno. Já nessa outra, a gente tem a tangente do ângulo, tá bom? Então ele quer saber, no final das contas dessa soma, quanto que vai dar, né? Qual o sinal dessa expressão, né? Nem o valor, é o sinal. Ele só quer saber do sinal. Pois bem, eu fiz dois aqui justamente para fazer os diferentes pontos, né? Aqui eu vou me referir ao seno, né? O seno, que é o eixo na vertical. E outro, o cosseno, onde o cosseno eu vou ter na horizontal, tá bom? Lembrando que isso aqui é como se fosse um plano cartesiano, tá bom? A gente vai ter nesse círculo o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Da mesma forma lá no cosseno, tá bom? Como é o mesmo círculo, os quadrantes permanecem sempre da mesma forma, sempre, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante nessa mesma ordem, nessa mesma posição. Como a gente está se referindo ao seno, a gente vai ter aqui, né, no eixo da vertical, os valores acima, como sendo os valores positivos, os valores abaixo, os valores negativos, assim como no plano cartesiano, é da mesma forma. Já aqui no cosseno, como a gente está se referindo ao eixo horizontal, a gente vai ter os valores positivos à direita e os negativos à esquerda do círculo, tá bom? Então, para a gente desenvolver essa questão, né, como eu falei, não precisa a gente saber o valor, porém, a gente vai ter que desenvolver. E aí a gente vai passar por um outro assunto, tá certo? Que eu acho muito legal, muito engraçado trabalhar com esse assunto, que é, olha só, são os arcos, né, trigonométricos do seno e cosseno. Então vamos supor que a gente tem aqui, e vocês vão já entender o porquê que a gente vai fazer isso, né? O seno da soma de dois ângulos. Eu vou chamar aqui de A e B. Tá certo? Ou o cosseno da soma de dois ângulos. Então quando a gente tem a soma ou, tá certo? Vou até colocar com uma cor diferente, ou a subtração, existem regras para a gente desenvolver. E é aí que está o pulo do gato nessa questão. Porque tem seno e cosseno de ângulos que a gente já sabe. Por exemplo, o 0, os 90, 180, 270 e 360 são valores que a gente já sabe. Uns são 0, outros são 1, outros são menos 1. Tá certo? Então são valores pré-definidos já dentro do círculo trigonométrico. Tá bom? Quando for seno, a gente vai ter essa expressão aqui, ó. E quando for cosseno, pois bem, então foi bem na base da brincadeira mesmo que eu aprendi, né? Então o professor online aqui, Rafael Bento, ele aprendeu da seguinte forma. O cara sentou. Se sentou, então ele senta e coça. Se ele senta mais hora, ele senta mais. Claro, né? E se ele sentar menos? Se ele sentar menos, obviamente ele vai sentar menos também. Tá bom? Já quando ele tiver lá na coceira, né? Quando ele coça, ora, ele coça, coça e senta. Quando ele coça mais, ele senta menos. E quando ele coça menos, ele senta mais. Quando eu tenho a soma lá no seno, aqui na situação vai ser
soma também. Quando tem subtração, ou seja, vai ser o mesmo sinal. Já no cosseno, o sinal vai ser o inverso. Quando for mais a soma, né, quando a gente estiver trabalhando com soma, na expressão vai ser menos, tá bom? E a ordem é essa seguinte, né? Sentou, então ele senta e coça nos dois termos. Quando for cosseno, então ele coça, coça e senta. Resumindo, né, resumindo a história, a gente vai ter que o seno de 183 é igual a... Olha só, depois que a gente substituir lá naquela expressão, a gente vai obter que isto aqui é o mesmo que menos seno de 3 graus. É a mesma coisa, tá bom? Já a tangente de 283, isso aqui eu vou transformar, vejam bem, eu vou transformar na razão primeiro. E aí é que vem a substituição. Porque, lembrando, a regrinha só é para o seno e para o cosseno, então a gente tem que fazer a transformação. No final das contas, a gente vai ter o quê? Ó? Que o seno de 283, no final, vai ficar cosseno de 13, né? Que é os ângulos aqui, a gente tem que lembrar disso. Aqui vai ficar menos cosseno de 13. E na parte de baixo, depois da substituição, a gente vai ter a expressão seno de 13, cosseno de 13. Pois bem, isso aí vai ser a minha expressão, tá certo? A gente vai agora fazer a substituição dos valores que a gente obteve. Lembrando, da onde foi que saiu? Estes valores aqui são justamente resultados da substituição naquelas expressões que eu expliquei anteriormente, tá bom? Então aqui a gente vai ter, ó, seno de 3, né, sinal de negativozinho aqui, ó, que já é lá do sinal que teve, mais o sinal que é da expressão, e aqui no parênteses a gente vai ter, ó, cosseno de 13 e a expressão que a gente teve aqui embaixo. Pois bem, cosseno de 13 em cima, cosseno de 13 embaixo. Veja só, eu vou, né, vai dar aí a divisão vai dar 1. Então vai embora, pode ir embora para casa. Aqui a gente vai ter, ó, menos seno de 3, menos com mais vai dar negativo, lembre-se disso. Aí aqui, seno de 13. Como ele não quer saber o valor, ele só quer saber o sinal, tá certo? O que é que eu tenho para informar para vocês? A gente tem um valor negativo, tá certo? Porque o que é que eu posso afirmar aqui? O 3 está no primeiro quadrante, tá certo? Esse valor aqui é no primeiro quadrante. Assim como também o seno de 13 está também no primeiro quadrante, ou seja, ambos são positivos, tá certo? Então não tem nem perigo de haver a mudança nesses sinais que estão aqui na expressão. E quando você tem um sinal de um valor negativo e subtrai por outro valor, ora, se você está devendo um valor e você adiciona mais outro saldo negativo, o que é que vai ocorrer? Seu saldo negativo vai apenas aumentar, ou seja, o resultado continua sendo negativo, tá bom? Então, o sinal da expressão vai ser menos. Então, espero que vocês tenham compreendido. Você pode simplesmente voltar a assistir novamente. Qualquer dúvida, pode perguntar nos comentários, pode perguntar nas nossas redes sociais e pode curtir aí, peça nos comentários a explicação dessa expressão que eu expliquei para vocês que a gente grava um vídeo, beleza? Qualquer coisinha, gente, a gente tá por aqui. Pode chamar, empancou na questão, manda pra gente que a gente desenrola, beleza? Fica um abraço do professor Rafael e até a próxima. Valeu, pessoal!